Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Estética Sem Filtro e hoje com uma pessoa super especial, com um professor, assim, fantástico. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando dessa pessoa e a gente não ia entrevistar, né, Lívia? Isso mesmo, pessoal. Hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial, que a gente tem certeza que vai trazer muitas coisas legais para vocês, assim como ele já leva, né, para todos os alunos. Então, é um prazer, é uma honra tirar um horário nessa agenda difícil, né, para poder conciliar. Mas realmente a gente tá muito agradecida. A gente tá aqui com o Alisson. Seja bem-vindo, Alisson. Olá, meninas. Primeiro eu tenho que agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui. E eu que fico feliz em estar na companhia de vocês duas, viu? Muito obrigado. E a gente não sabe nem como que a gente conseguiu um horário nessa agenda, né? Para o começo de conversa, né? Não, fiz questão. Que lindo. Gente, não que precise, né? Porque no mundo da Hoff, gente, quem não conhece a Alisson, me desculpa, não tá inserido no mundo. Tá estudando errado, né? Mas, Alisson, fala um pouquinho da sua história na Hoff pra gente, pras pessoas também, até mesmo quem já te conhece, saber um pouquinho de como que você, né, entrou nesse mundo. Bom, eu sou cirurgião dentista, eu fiz orto, minha primeira formação orto, e eu achava que eu não conseguia finalizar os meus casos da maneira que eu gostaria, faltava alguma coisa, aí eu fui estudar dentística, para ter um olhar mais estético, para conseguir finalizar os meus casos, e ainda faltava alguma coisa, e foi assim que eu cheguei na Hoff. E desde o primeiro momento, é uma paixão à primeira vista e a gente não consegue largar mais, né? E foi tomando conta do meu tempo, da minha vida, até virar minha dedicação exclusiva a esse assunto. Um escravo da Hoff. Exatamente. E há mais ou menos uns 7 anos, eu trabalho exclusivamente com Hoff, né? Tomou conta da minha vida a ponto de me dedicar exclusivamente a isso. Eu amo ser dentista, amo clinicar. Sempre gostei, desde o início da profissão. A ponto de infartar, né? Com 26 anos. Oi? De tanto trabalhar. Não é modo de dizer, eu realmente infartei com 26 anos. Só um minuto que a gente acabou de receber uma informação muito polêmica. Ele já tinha me contado essa história. Meu marido acabou de me ligar, pedir... Meu Deus do céu. Porque com a orto, o sucesso está muito ligado a número de pacientes, né? E eu fui colocando metas para mim. Eu quero ter 50 pacientes, eu quero ter 100, eu quero ter 200. E aí eu cheguei a um ponto de ter 1.200 pacientes ativos no mês que eu tinha que atender ali durante o mês. E eu não fazia só orto, porque eu tinha pacientes de clínica geral que não aceitavam outra pessoa atendendo e eu não sei falar não. E eu fui ampliando o meu horário de atendimento até chegar num nível de estresse e cansaço que eu infartei atendendo paciente mesmo. E aí foi o momento que eu aprendi... Aí foi um momento, né, que eu pensei, acho que tem alguma coisa de errado, Vou parar um pouco. Parece que tá diferente. Vou parar um pouco, né, mas não. Né? Tive consciência que eu tinha uma limitação humana de crescimento. Que continuar nesse ritmo, não tinha como mais para onde crescer. Então, comecei a pensar que seria importante começar a delegar algumas funções, né? Aí comecei a montar uma equipe ali dentro da clínica, do consultório, outras pessoas trabalhando junto comigo. O que é difícil no começo também. Porque é seu nome, seu CRO que tá lá na placa lá fora, e controlar o que o outro tá fazendo é extremamente difícil, é preocupante, né? Pra gente, pro profissional que tá ali, tem amor pelo que faz e extremamente controlador. Sim. Mas foi difícil, mas foi extremamente importante. A partir do momento que eu comecei a delegar funções e ter outras pessoas, eu comecei a perceber que existiam coisas que me davam mais prazer, né? E que ter aquelas metas já não me davam aquele brilho no olhar, mais motivação. E foi aí que eu comecei a estudar dentística, que foi quando eu descobri palavras como excelência, experiência para o cliente. E eu percebi que eu já fazia muito disso tudo de maneira involuntária, sem ter conhecimento, preparo nenhum. E a partir do momento que você tem conhecimento, você consegue se preparar mais e oferecer mais para os pacientes, né? E nisso tudo, o meu sonho sempre foi ser professor. E durante a graduação era algo todos os meus colegas de sala acreditavam que esse seria o meu caminho, né? Quando eu fui clinicar, quando encontrava com alguém, eles se assustavam que eu estava clinicando, porque todo mundo achava que ia seguir carreira acadêmica. Porque eu fiz iniciação científica lá desde o segundo período, né? O tempo todo.
Mas eu queria ser dentista, né? Não queria ficar preso no laboratório. Então, eu me limitei nesse começo. E depois que eu infartei, depois que eu comecei a enxergar outros prazeres, lá na frente eu me dei a oportunidade novamente de entrar no mestrado pela segunda vez e concluir. E ali no mestrado eu vi que era realmente a minha praia, era aquela. Fiz um mestrado acadêmico e eu vi que era aquilo que me deixava mais motivado, me deixava mais feliz. E a ROF já estava tomando conta da minha vida e a oportunidade que eu tive de dar aula foi relacionada à ROF e foi tudo caminhando a partir daí para isso, né? Para dar aula em cursos, eu comecei a dar aula de ROF em curso de dentística. um módulo ali do curso de dentística relacionado à ROF, porque está completamente associado. Completamente, claro. Né? E depois, outras oportunidades para me direcionar exclusivamente para isso. E assim, o primeiro curso de ROF que eu fiz foi com ele, né? Oi, gente, assim. E para mim foi um divisor de águas, assim, na minha carreira. E eu falo que não só... porque eu sentia, o primeiro dia, o Alisson fala para todo mundo se apresentar e perguntar, né? Por que você tá aqui? E eu falei assim, não era minha intenção clinicar, mas assim, eu dou muita aula para quem trabalha com ROF e eu precisava que a minha área, eu entendesse um pouco da área da ROF para eu conseguir dar aula. E aí eu sempre brinco com ele que a primeira vez que eu vi uma aula do Alisson foi naquele evento, né, no Mineirão, e eu falava assim, cara, eu não sei dar aula. E depois eu dou aula desde 2009. E aí eu olhei aquela apresentação, porque assim, eu falo assim que você fala assim, eu tenho um cuidado com o paciente. Não, você não tem cuidado com o paciente. Eu tenho cuidado com a aula, que é uma coisa assim que eu falava assim, gente, como a minha aula é ruim. Com a minha apresentação, assim, eu não dava aquele cuidado, assim, mas que a gente tá ali falando, né, uma coisa que a gente conhece, mas assim, é o cuidado que você tem, né, e hoje, assim, o Alisson é uma pessoa que tem uma credibilidade muito grande na ROF, na educação na ROF, né, e aí a gente pergunta, qual que é a maior dificuldade na educação na ROF? Nesse contexto, né, de bons professores, de pacientes modelo, porque isso é uma loucura, né? Não é só dar aula, é você também atender, né? Dentro de um contexto educacional. Na verdade, a minha vontade de dar aula na ROF foi muito de necessidade que eu sentia. Porque lá atrás, a gente fazia imersão de assuntos isolados, né? Tinha uma imersão de toxina, uma imersão de preenchedor, uma imersão de bichectomia. E aí o paciente chegava no consultório e aí, o que eu faço primeiro? Quanto tempo eu tenho que esperar? Qual que é a sequência correta? E era tudo muito voltado só para técnica, né? Mas a gente não enxergava a harmonização como uma especialidade, como um tratamento. Enxergava como uma transformação, né? Isso me incomodava muito, né? Cada um pensado de um jeito, cada professor ensina, eu faço assim, dá certo. E eu ensino por isso. Isso me incomodava muito. Então, a minha vontade de dar aula foi para mudar um pouco disso. De enxergar como um tratamento partindo do básico, que é o diagnóstico. Eu preciso saber fazer o diagnóstico do meu paciente, para conseguir montar um planejamento individualizado para ele, para me aproximar do sucesso e da satisfação, né? A técnica, a gente vai ficando bom à medida que você vai praticando, né? Mas eu preciso saber fazer um diagnóstico. E isso era uma carência. Não sei se vocês enxergam. Passaram por isso, enxergaram isso, né? Na verdade, isso ainda é muito real, sim, né? A dificuldade que as pessoas têm de enxergar o paciente na sua totalidade. Você pegar ali o rol de procedimentos que existem e até não só os que você faz, né? Então, vou até me colocar aqui, por exemplo, as microcirurgias. Eu não faço, não posso, né? Mas não é porque eu não faço que eu não enxergo a necessidade do meu paciente, exatamente, né? Então, às vezes, meu paciente chega, e isso é mais do que comum, e ele quer fazer um preenchimento labial e ele tem uma total indicação de um lip lift. Então, assim, se você, mesmo que você não faça aquela técnica, você não enxerga o paciente na sua totalidade, você vai fazer preenchimento, você e o paciente sai frustrado. Você faz outro, você e o paciente sai frustrado. No dia que você aprende a fazer aquele diagnóstico, e aí você, se você for fazer a técnica, você faz, ou então você direciona o paciente, aí acabam as frustrações. Exatamente. Né? Agora, isso também, os alunos, eu acho que tem que entender que é um processo, porque não é do dia para a noite que você vai aprender a fazer essa análise toda. E também não vai ser fazendo um curso ou outro ali isolado, que a gente tem que enxergar. Para enxergar a totalidade, normalmente os cursos isolados, eles não te dão isso.
Não dão. E uma coisa engraçada, que eu puxo muito a orelha dos meninos, é assim... puxando pro meu lado, né, de pele. Qual que é o melhor peeling pra melasma? Aí eu falo assim... Como é que funciona o melasma? Não, eu quero saber qual que é o melhor peeling. Falei, então, mas a melanina tá onde? Tá na epiderme ou na derme? Não, mas como assim? Aí a gente começa a perceber que as pessoas não sabem fazer o diagnóstico dos problemas. Não, nem diagnóstico, não conhecem a fisiopatologia do problema, né? Só sabe fazer a técnica. Fala, gente, aplicar botox, se você ensinar um macaco, ele aprende. Exatamente. Fazer a técnica é fácil. Agora, o porquê daquela técnica, a fisiopatologia... Quando indicar... Não é? Eu acho que hoje essa é a maior carência, assim, que eu vejo dos profissionais. Eu falo muito para os meus alunos que a técnica, eles vão ficar bons com o tempo. Segura a ansiedade, que isso vai acontecer. Aproveita o tempo de curso para treinar o olhar. Que o que diferencia um profissional de excelência de um profissional mediano ali no mercado é exatamente esse olhar clínico, né? Esse olhar mais treinado. Então, isso é o que eu acho que eles têm que exercitar mais e buscar mais, aprimorar ali naquele período de curso. E poucos têm essa consciência. Mas sabe, olha só, uma coisa louca, né? Na estética, na harmonização, os profissionais são muito imediatistas. Me corrija se eu estiver errado. Às vezes, minha especialização de orto, 3 anos. Uma pós-graduação em estética, no mínimo 1 ano e meio. Aí a pessoa faz um curso de 1 dia. E ele acha que ele sai com a expertise, ele espera que ele vai sair com a expertise de uma pessoa que faz um curso de 1 ano e meio, de 3. E eu não tô falando que um curso de 1 dia é ruim, porque ele também é muito bom. Mas são indicações diferentes. Tem o momento do curso de 1 dia, tem o momento do curso de 1 ano e meio, tem o momento do curso de 3. E a todo momento, estudar em casa é importante do mesmo jeito. Né? Não esperar que o conhecimento só chegue. A gente tem que buscar também esse conhecimento. E a maioria dos alunos não tem essa consciência, né? Querem essa autonomia de estudar mesmo. Passivamente, né? Querem só receber, sem ter essa procurativa ali, de até conferir e contestar o que a gente tá falando. Né? Na pós mesmo, o curso mais longo, eu gosto de fazer exatamente isso. Eu vou levar professores que têm opiniões diferentes. Para tirar os alunos da zona de conforto. Mas você não falou isso? O professor falou o oposto. Eu falo, E aí? Eles, e aí? Agora você vai estudar para decidir quem que você vai seguir, né? Então, tirar eles da zona de conforto para procurar estudar, para ter a opinião própria. Senão eles vão ficar reféns sempre da minha opinião também, ou de outro professor. Mas poucos alunos querem sair dessa zona de conforto, né? Eles querem só receber a técnica ali. Né? Protocolos. Por isso fazem tanto sucesso, né? É sempre mais fácil, né? Seguir um protocolo e pronto. E assim, quando a gente para dar uma olhada na estética no geral, eu falo assim, peguem as pessoas que sobressaem. Existem 2 tipos de profissionais que sobressaem. Ou o profissional que sobressai pelo marketing que ele faz, ou o profissional que sobressai pelo conhecimento teórico dele. É isso, é o que diferencia. Porque mão boa é com o tempo, mas ou é pelo marketing, ou é pelo conhecimento. E aí eu falo assim, você quer ser conhecido como? Exatamente. Né? É uma escolha. E as redes sociais, elas tornaram possível o sonho de ser um profissional de sucesso, né? Pensar que antigamente, o profissional de sucesso, pra gente, de referência, era o professor lá da faculdade. Era meio inacessível, né? Uma consulta com aquele professor custava caro, não era tão fácil. E essa era a referência de sucesso. Agora, todo mundo pode ser um profissional de sucesso com o Instagram. Mas será que é? Exatamente. Agora você me encucou a cabeça aqui, porque eu também, por outro lado, será que é? Porque a gente também tinha um respeito. Sim. Muito diferente por quem ensinava, né? Assim, a gente entendia que um professor, ele não estava ali à toa. Hoje todo mundo é professor. Sim. Hoje todo mundo é professor. E não desmerecendo, porque existem excelentes professores, mas, cara, é uma responsabilidade do caramba você ensinar uma pessoa. E fora, a gente tem uma nova moda da pseudociência, né? Né? Da pessoa achar que aquela prática clínica dele, ele é ciência. Que o teste que ele faz, o experimento que ele faz no consultório com um paciente que deu certo, ele pode reproduzir, pode ensinar, né? Não só reproduzir, pode ensinar. E muitos alunos se seduzem por isso, né? Não conhece a evidência científica, que é um... Olha, vou fazer uma propaganda de uma pessoa aqui. Não sei se quem tá aí conhece, não sei se vocês conhecem, um fisioterapeuta
que chama Léo Costa. Sim. Conheço. Gente, eu falo assim, que todo mundo tinha que fazer seguir o curso dele. O Léo. Fala Ele assim, dá umas sacudidas cara, na gente, dá. né? Todo dia, é né? fantástico, assim, o Instagram dele, né? Léo, podia vir aqui, né? Imagina. Fica aí, convite. Porque, assim, ele dá uma sacudida, assim, né? Cara, sua experiência no consultório, tá, ela é ótima, mas não significa que se você fizer 10 pacientes tiver esse resultado, que isso vai valer para todo mundo, né? Então, assim, a gente não pode se afastar quando a prática clínica ela começa a se afastar da evidência científica, isso começa a ficar muito complicado, né? Ah, mas eu faço isso e dá certo. Para a sua população, para o perfil de paciente, talvez dê certo, mas você não pode, a partir daí, generalizar, né? E falar que tudo se faz. E aí, a gente entra também naquela coisa que... Ah, mas eu li um artigo. Cara, tem tanto artigo ruim aí que não devia nem ser chamado de artigo. Então, também não é assim. E aí, falta isso nos alunos, Eu acho que a gente vai esquecendo da saúde baseada em evidências, que era uma coisa assim tão presente na minha vida, e provavelmente vocês devem ter mais ou menos o tempo de formado do que eu. Era uma questão que a gente batia tanto, né? Nossos professores batiam tanto na tecla. Tipo, é importante a gente ter a evidência. Claro que a clínica é muito importante, né? Mas a evidência, ela tá ali. E eu acho que esse mundo de redes sociais deixou a gente muito... A gente esqueceu um pouco isso, né? E é cada vez mais comum. A gente deixou isso para os pesquisadores, né? Como se a gente não precisasse. É cada vez mais comum um aluno chegar questionando uma evidência científica com achismo lá do Instagram, né? Mas fulano de tal faz isso, e fulano de tal é referência. E como que você lidar com isso? Escrito? Porque eu fiz alguns cursos com o Alisson e eu via isso muito, né? Muito não, né? A gente teve alguns casos, né, Alisson, que a gente... Né, e o Alisson sempre... Lendo, coisa que eu não sou, né, gente? Fala, mantenha firmeza. E o Alisson lá, né? O Alisson, ele fica lá no cantinho dele, e assim, a gente tava numa turma que precisava muito, né, Alisson? E ele colocou lá, ele trocou a aula dele na hora e colocou só evidência. Assim, não me questiona, porque isso daqui tá ali, não sou eu que tô falando. Né, Alisson? Não é opinião minha, né? Eu acho que o papel do professor não é inventar. O professor não é cientista, né? Eu vou reproduzir ali o que tá na ciência, o que tem, né? Garantia, né? Tá publicado. E a gente vê o contrário acontecer com muita frequência, né? Professores cientistas. Exatamente. Cientistas de consultório, né? Uma vez eu fui dar uma aula, aí uma aluna falou assim... Nossa, é a primeira vez que uma professora traz artigos para justificar o que ela tá falando. E aí, ela tava, tipo, achando o máximo. Eu falei, cara, mas isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Não é o máximo, é o mínimo, é o contrário. Mas as coisas estão se invertendo, né? E aí eu falo que você tem uma pós-graduação e eu também já coordenei. E aí é responsabilidade nossa também em quem a gente está colocando ali. Exatamente. Porque se a gente não se controla mesmo, talvez por ego, e a estética é o mundo do ego, a gente fala assim, quero pôr esse professor aqui, que tem não sei quantos seguidores, e assim, isso pouco importa, né? Então, é uma pena, porque a gente observa que existe essa inversão mesmo dos valores. E já aconteceu recente, há alunos questionando, mas eu queria professores famosos aqui. Sério? Já. Mas isso é comum. Aí falar, não, a gente vai ter professores competentes. O que não significa que não possa ser famoso, né? O marketing pode estar alinhado ao conhecimento, né? E ótimo. Né? E que deve estar. Sim, né? sim. Porque também, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com estética, na verdade, eu fui fazer faculdade, eu queria, o quê? Trabalhar com embriologia, fazer bebês, fazer vacina. Aí, eu sempre falo isso, que quando alguém falava assim comigo na faculdade, nossa, você devia ir pra estética. Eu sentia tipo um insulto, sabe? Tipo, cara, pesquisadora. Imagina. E aí, fui ser pesquisadora, quase morri, né? Falei, gente, eu nunca mais... Tô traumatizada, não gosto dele. Falo, nunca mais. Terminei meu mestrado, falei, nunca mais fiz nesse lugar. Esse lugar só tem gente doida. Esse negócio aqui só tem gente doida. Eu falei com meus amigos, se eu voltar pro doutorado, vocês me internam, porque eu não estou normal. E aí, quando eu fui pra área da estética, e aí às vezes, né, vinha essa questão realmente de tipo, mas tem que estar no Instagram, tem que estar nas redes sociais, tem que fazer marketing. E eu falava, eu não vou ser essa pessoa. Eu não vou fazer, não, imagina, né, o meu negócio é a ciência, eu trabalho isso.
E eu já dava aula nas faculdades, então acabava que eu, entre aspas, podia me dar esse luxo, porque quando a gente dá aula, a gente capta muito paciente, né? Então, assim, eu atendia muito meus alunos, os pais dos alunos, então, entre aspas, no início eu podia me dar esse luxo de tipo, não, eu sou do contra, né? Não quero estar nas redes sociais. Mas também, e com a pandemia, né, assim, a gente percebeu... E a vida, né, Darwin, assim, se a gente não evoluir, a gente fica pra trás. Então, eu falo assim, não é que também, não tem como a gente não estar nas redes sociais, não tem como a gente não investir no marketing. O nosso aluno espera isso, o nosso paciente espera isso. Eu falo que hoje, quando você fala que trabalha com harmonização, o seu paciente, ele não quer saber seu currículo, ele não quer saber onde você fez curso, ele quer saber qual é o seu Instagram. Exatamente. Né? Qual é o seu antes e depois. E dá vontade de falar assim, você acha que alguém posta um antes e depois feio, meu filho? Pelo amor de Deus, né? Se eu fizer uma boca lá, que eu olho e falar, não gostei, vou postar? Claro que não. Então, assim, é o mundo irreal. Mas não tem como a gente não estar ali. Aí eu falo que a gente tem que escolher como a gente quer estar, né? Exatamente. Então, tem como eu não estar nas redes sociais? Não. Tem como eu fugir do marketing? Não. Mas tem como eu escolher como eu quero me portar. Então, a partir do momento que eu vou usar a ferramenta a meu favor. Exatamente. Então, acho que assim, também as pessoas... Não dá pra gente abrir mão daquilo, mas saber escolher como é que a gente vai se portar, né? Esse preconceito com a estética é algo cultural, né? Ver a estética Todas como uma coisa áreas. superficial. Um caminho de preguiçoso, aquele que não quer estudar, vai trabalhar com estética. Mas eu acho que no odonto isso é muito forte também, né? Muito. Nossa, os professores da odonto rolam preconceito, né? No mestrado, eu era assim... Não consigo nem definir o que eu era. Como eu era tratado pelos professores do mestrado. Porque eu já trabalhava com Hoff, já tinha um Instagram mais popular. Então, eu era criticado na minha cara, ali na frente de todo mundo, com palavras pesadas. E eu não me importava. Ficava todo mundo olhando de canto de olho, né? Esperando o momento que eu ia reagir, que eu ia explodir, mas eu não estava ali pra mudar a opinião de ninguém, né? Você já tinha explodido o coração um tempo atrás, né? E eu pensava assim, eles vão me engolir pela minha competência. Então, eu vou responder com a minha competência aqui, fazendo o que eu tenho que fazer bem feito. E foi o que aconteceu. A gente concluiu com sucesso e ele tendo que me respeitar. Sabendo que eu trabalhava com algo que eles tinham preconceito, né? E o preconceito com marketing também é outra coisa que o profissional de saúde tem, né? Porque a gente forma para fazer caridade, né? Não pode querer ganhar dinheiro, não. Ganhar dinheiro fosse pecado, fosse errado, né? Isso já foi tema da minha terapia. Sério? Ganhar dinheiro não é errado, né? Não tem problema nenhum ganhar dinheiro honestamente trabalhando. Se for de forma então honesta. foi algo que eu tive que trabalhar também. E rede social e o marketing também eu tinha preconceito. Mas sabe... De ser julgado como marqueteiro. Marqueteiro, né? Só quer ganhar dinheiro. Exatamente. Mas isso é um defeito da área da saúde. A gente não aprende a vender. Porque é quase uma caridade. Você trata um dente, nossa, meu Deus, é por amor, né? E aí a gente tem essa dificuldade de vender. Exatamente, não tem preparo nenhum. Nenhum. A gente tem preparo nenhum. Tanto que eu falo também isso, assim, bons profissionais são bons vendedores. Sim. Você pega um bom profissional, ele pode ver, vende 7 ml na facilidade. Eu fico assim com o meu paciente, não, compra 2, eu te dou 2. Porque assim, não há dó de vender, né? A gente também não tem esse preparo. Nenhum preparo. E eu acho que tudo isso que a gente tá falando é legal, porque... Para quem aí tá começando, são pontos de atenção, né? Olha, eu tenho que trabalhar como estética baseada em evidência? Tenho. Sim. Mas eu também tenho que aprender a fazer marketing, eu também tenho que aprender a vender. Porque o profissional bom hoje em dia, fala que tudo é pouco. Então, você tem que pegar de tudo para você fazer a diferença. Porque o mercado tá cada vez mais competitivo. O sucesso, ele vai vir com a união de todas essas habilidades, né? É algo que acontece na pós também. Os alunos questionarem. Mas aquela dupla atende muito mais paciente do que a minha. Você tá dando mais ficha para aquela dupla do que tá dando para mim. E daí, eu já converso no primeiro dia de aula e eu tenho vários momentos conversando francamente com eles. Com os alunos. Olha, observa por que o seu colega vende mais fácil e atende mais paciente. Aprenda a vender também. Observa quais são as ferramentas. Como o seu colega está abordando o paciente para ele estar fechando mais tratamentos do que a sua dupla. Porque lá fora, no mercado, o seu concorrente não vai ter um pingo de dó se você tem ou não habilidade de venda. Então, aproveita esse tempo aqui para aprender a vender também.
né? Não só a técnica. Nossa, gente, eu né? passei isso com minha dupla, mas assim, antes, né, a gente divulgava pra todo mundo, porque eu falava assim, gente, né, por mais que tenha todo o engajamento da faculdade, a gente também queria atender, então a gente já divulgava pra todo mundo aquilo ali pra procurar. Ô, Alisson, deixa eu te perguntar, o que te dá mais prazer? Docência, atender, viajar o Brasil inteiro, sendo speaker de uma grande marca na área da ROF, né? Olha, é difícil. Porque eu amo clinicar, mas eu acho que... não tem dúvida. Eu me realizo dando aula, né? Foi onde ali eu encontrei a felicidade mesmo. E poder juntar o amor pela profissão. E dar aula sobre isso, né? Então, acho que foi o casamento perfeito. Eu sou completamente realizado no que eu faço hoje. Completamente realizado, mesmo. E aproveitando isso que a Paulinha falou, assim, pensando hoje... até disso que a gente tá falando, de que parece que tudo é pouco, né? Que a gente tem que fazer muitas coisas. A Paulinha comentou aí do fato de você, hoje em dia, ser speaker, né? De uma empresa. O que... Para as pessoas que têm vontade, né? Eu acho que às vezes a pessoa fala, nossa, que máximo, né? Viajar o mundo inteiro. Se isso vai ser boa para sua agenda, não sei, né? Mas assim, o casamento, não sei. Mas, não tem vida social, né? Mas assim, eu falo realmente, tem muita gente que tem esse sonho, né? De representar, até porque pelo status também que isso te dá. E aí, pra quem tá ouvindo a gente e que tem esse sonho, assim, você acha que existe uma forma disso acontecer? Não é uma receita, né? Mas assim, o que você acha que um profissional, que essas empresas procuram do profissional? O que você... Pra ser talvez um caminho das pedras aí pra quem tem esse sonho. Eu acho que eu não sei responder isso. Sabe sim. Força. Força. Vou contar um pouco de como isso aconteceu? Da minha história. Isso. Né? Quando eu fui convidado para ser speaker dessa marca... Pode falar, gente, não tem problema nenhum. Eles vão patrocinar a gente a partir do ano que vem, relaxa. Há 2 anos e meio atrás, eles deram um convite. Para escutar o convite, eu assinei um contrato de sigilo, então não era nada garantido. Eu recebi um treinamento durante um período, para no final saber se você tinha sido selecionado ou não. E foi a primeira vez no mundo que a empresa selecionou speakers que não eram médicos, né? E eu fui um dos 6 selecionados, né? Pela primeira vez no mundo. E eu falava, mãe, eu não sei o porquê que eu sou um desses 6. Eu ficava vendo o perfil de todos os outros profissionais ali, professores de faculdade há muitos anos, autores de livro, referências, assim, em grandes capitais. Falava, não sei qual que é a minha cota nesse time, mas eu tô ali e eu vou aproveitar a oportunidade ao máximo. Também, né? Aproveitar ao máximo. Não sei quais são as minhas habilidades que me levaram a ser escolhido, né? Eu sei que eu fui monitorado durante 2 anos antes do convite nas redes sociais. Então, um dos pontos é seguir eticamente... ter condutas éticas, né? E veja só, redes sociais. Redes sociais, exatamente. Condutas éticas do que o seu conselho rege, né? Então, não fugir ali do código de ética é fundamental. Não fazer realizar procedimentos que não tenham autorização do seu conselho, por exemplo, né? A maneira como você expõe o seu paciente, os seus resultados, isso tudo é importante. A gente é avaliado o tempo todo, né? A formação, se preocupar com a sua formação. Eu acho que são esses caminhos, alguns caminhos, né? Porque eu não imaginava que eu estava sendo avaliado por tanto tempo, não imaginava que ia ser convidado. É uma loucura isso, né? É uma a gente loucura. não imaginar que as pessoas estão nos espionando o tempo inteiro, sim, né? Sim. Mas eu acho que, assim, é um pouco louco isso, mas a gente tem que agir como se a gente estivesse sendo avaliado mesmo. E a gente está, né? E a gente está. Pelo nosso paciente, pelo nosso aluno, pelo seu colega de trabalho, né? E, assim, não só pelo fato do que os outros vão achar, mas também por aquela questão, assim, de você ter orgulho da sua trajetória. Exatamente. Né? Independente de onde isso vai te levar, eu acho que o principal é quando chega lá no final, quando você tá cansado, quando você tá... Infartando não precisa. Mas assim, quando você chega, tá cansado, você tá exausto, mas você para e fala, cara...
Que massa, sabe? Valeu Tenho a pena, muito né? orgulho. Tipo assim, se acabar por agora, se a partir de amanhã não puder trabalhar, eu tenho, tipo, muito orgulho dessa trajetória aqui que eu tive. E é exatamente isso que eu penso. Eu conto a minha história com orgulho mesmo, de toda essa trajetória, de tudo que eu passei até aqui. E ter me tornado speaker, eu acho que chancelou esse meu trabalho durante esses anos, né? Eu acho que trouxe mais respeito, tá ligado a uma grande marca. É o terceiro maior laboratório farmacêutico do mundo, né? Então não é por acaso que eu tô ali, né? Com certeza. Mas não deixar isso envaidecer demais, a ponto de inflar o ego, né? E eu me sinto ali representando os meus alunos, os meus amigos, né? Eu me sinto nesse papel de estar representando todo mundo ali e fazer isso com responsabilidade. E eu tenho mais uma pergunta, que é o seguinte. De frente a frente com Gabi, meu amor. Olha só, porque eu sei que o nosso público é muito de quem tá começando. Sim. E é muito legal quando a gente tá começando que a gente pegue pessoas que são referência hoje pra gente ter, assim... eu sei que cada um tem a sua história, mas a gente acaba que aprende muito com a história dos outros, né? E aí, quando a gente chega na Hoff, até voltando um pouquinho que a gente falou lá, tem aquele tanto de procedimento, né? E aí, existe... Eu gosto de usar essa expressão, existe uma curva de aprendizado, né? Eu sou das teorias, se você não faz uma toxina, você não vai aprender um fio, né? Assim, existe uma curva de aprendizado ali. Existem os procedimentos que são mais complexos, existem os procedimentos que são mais básicos. E aí, eu recebo essa pergunta quase todo dia. Por onde começar? Eu tenho a minha teoria, quem me segue já sabe quais são meus passos ali, o que eu acho. Mas, pra você, assim, se você hoje pudesse falar para os alunos, olha, gente, não quero que você fale, faz a minha pós, né? Mas pode fazer também. Mas assim, dos procedimentos mesmo, sabe? O que você acha que seria um caminho das pedras, assim, para os alunos irem pegando mão, confiança, para que eles cheguem no final, que é o que todo mundo quer, que é poder fazer ali todos os procedimentos. Eu acho que vou repetir. Tá. Acho que tem que aprender a avaliar o seu paciente, aprender a fazer o diagnóstico. Avaliação, né? Análise. Analisar a face do paciente, fazer um diagnóstico. Individualizar planejamentos. A toxina ela é a porta de entrada da maioria dos pacientes no consultório. Então, saber fazer toxina, entender a manipulação, indicação, ajuste de dose é fundamental para o profissional de Hoff, né? É o básico. Sim. Mas tem que entender, por exemplo, que não vou ter o melhor resultado da toxina se meu paciente tiver qualidade de pele. Por isso a importância de entender o diagnóstico, aprender a avaliar o paciente, né? A técnica vai melhorar com o tempo e eu gosto sempre de falar com os meus alunos, existe uma coisa que ninguém pode fazer por você, que é começar. Comece e nunca se compare o seu sucesso, o seu crescimento ao sucesso e o crescimento do seu colega. Coloque metas para você, dentro da sua realidade. Né? Vai avaliando o seu crescimento dentro da sua realidade. Não vai comparando com o colega, né? Para você não ficar frustrado e te limitar. Não te motivar a prosseguir. E ter a responsabilidade de estar sempre se atualizando. Né? Não parar. Né? Achar que já sabe tudo. Todo dia a gente aprende coisa nova. Até porque na estética uma coisa nova, né? Todo dia. Né? Na estética, toda hora tem. Senão passa vergonha com o próprio paciente, né? Que fica sabendo antes da gente. A gente fala muito isso. Que já chega sabendo de coisas novas. Não, porque aquele tal de botox, nefertite, aí você fala, que é isso? Né? Porque realmente o paciente hoje em dia, ele chega assim, às vezes sabendo mais de uma... Não da técnica, mas o nome. Porque eu ouvi falar que isso aqui... né? E é real. Exato. E o aluno também não se afastar da ciência, né? Não ficar perdido ali nas redes sociais como se ele fosse uma referência de ciência e buscar ativamente o conhecimento, né? Para não se expor a riscos e não expor o paciente a riscos também. E uma coisa que a gente sempre comenta, eu acho que com todos, né, Lívia, que vem aqui, é a questão dos problemas que vão surgindo ao longo do caminho, né? E a gente sempre fala, e é uma coisa que o Alisson também sempre comenta nos cursos dele. Você só pode começar a aplicar se você sabe resolver, né? E aí a gente esquece muito isso, né? Exatamente. O aluno, ele que tá não, o aluno, né? Até mesmo a gente vê, assim, profissionais até que já estão há muito tempo no mercado que, quando se depara com uma intercorrência... Não sabe o que faz. O que faz. Ou pior,
O aluno quer aprender a técnica e não lembra o nome do músculo, ele não lembra a anatomia. Né? Então, pensar no básico mesmo, né? Vou reforçar meu conhecimento aqui de anatomia, de fisiologia, para depois querer aprender alguma técnica de fato, né? Isso é super importante. E apesar das coisas serem muito... porque eu acho que, assim, na estética, a gente tem um retorno financeiro rápido mesmo. É real isso, assim. É óbvio, gente. Você não vai ter uma agenda lotada. Eu sempre falo com os meus alunos que, às vezes, a gente fica se comparando e fica frustrado, né? Hoje em dia, vou ser sincera, assim. Eu acho que existem poucos... Eu falaria nenhum, mas tá. Poucos. Profissionais que se falar assim, olha, não, a partir de hoje eu vou atender de segunda a sexta, de 8 às 18, todos os horários, vou fazer só horário de almoço, e que vai falar assim, eu só tenho horário para daqui 6 meses, 2 meses, igual a gente vê por aí. Porque não é, a realidade não é essa, para ninguém. Gente, assim, eu fico indignada, sério. Quando vemos coisas assim, só tem horário para daqui 6 meses. Não é. Ou talvez tenha, porque atende poucos horários por dia, hoje porque tem outros compromissos, né? Arquétipo da escassez. E assim, não tá errado também, né? Por exemplo, eu quando eu fui dar aula esses dias, eu contei isso pra eles, que eu esses dias postei, tipo, umas 10 horas da manhã que eu fui na yoga, né? Aí uma paciente mandou assim, por isso que não tem horário pra atender, né? Ai, meu Deus, ela vai ver. Mas acabou de perder uma paciente. Falei, cara, que isso, né? Então, tipo assim, eu não posso ter o meu momento. Cara, eu trabalho todo final de semana, me deixa fazer yoga 10 horas da manhã, numa quarta-feira, né? Mas, porque também vai gerando essa questão dessa escassez e tudo mais. Então, assim, não se frustrem se sua agenda não tá lotada de 8 às 18, de segunda a sexta. A estética, ela te dá um retorno financeiro bom, porque os procedimentos, eles têm um retorno financeiro bom, né? Assim, você trabalha menos para ter, né, talvez ali os seus 1.200 pacientes de orto, com 10% de ROF, você consegue tirar o mesmo valor, né? Na biomedicina eu falo assim, às vezes o que você ganha dentro de um laboratório para trabalhar 44 horas semanais, você vai trabalhar 44 horas mensais e vai ganhar mais. Então, é nesse sentido que a estética dá dinheiro, porque você vai trabalhar menos, mas não ter precisa qualidade de vida. Ter qualidade, ou não, né? Mas, assim, mas você a gente não é referência, né? Mas ali eu sei que não tem. Mas é diferente, né? Sim. Então não se frustrem. Nossa, eu não tenho horário mais. E aí, pegue esse horário livre pra fazer essas outras coisas, pra aprender. Estudar, atualizar. Eu sempre falei assim, eu sou uma péssima vendedora. E assim, hoje eu sou ruim, mas eu não sou uma péssima vendedora. Mas eu sempre tive dificuldade de venda. E por muito tempo eu falei, sou uma péssima vendedora, Até o momento que eu falei assim, então eu tenho que aprender a vender. Porque eu já sei fazer, eu já sei a teoria, então agora eu preciso aprender. Qual que é meu problema? Venda. Então, aprende a vender, né? Exatamente. E aí, eu fui fazer o quê? Um curso de vendas, porque era o meu problema ali. Então, eu acho que a gente vive nessa comparação o tempo inteiro, né? E fala assim, e aí eu vou fazer a minha culpa, eu posto lá, né? Essa vida corrida. E aí, o meu aluno fala assim, nossa, um dia eu quero ser igual a Lívia. Sim. Sabe? E aí, esses dias, olha que coisa engraçada, né? Eu postei que eu estava muito cansada, que eu não tava aguentando mais, que eu precisava de férias, porque esse ano realmente eu fui dar um curso e eu simplesmente desmaiei durante o curso. Falei, e tipo, caí. Que pagou. E aí eu entrei na terapia, e aí eu fui um dia e postei isso. Falei, não, gente, eu estou muito cansada, eu estou me reorganizando, ano que vem eu não infartei, né? Mas assim, chegou o próximo passo, foi um aviso. né? E aí, já tô ficando com medo. Não, você é a próxima. Ai, senhor! E aí, eu recebi assim, uma pessoa próxima minha virou e falou assim, não posta que você tá cansada, não, sabe? Porque isso demonstra fraqueza. E aí, eu falei, cara, que louco. Que a gente tá
tudo podre da cabeça. Porque você não tem o direito de falar que você tá cansada. Qualquer pessoa que me segue uma semana sabe que a rotina é pesada. Você tem total direito de estar cansado, de não atender um dia, de fazer a sua yoga, de não ter uma agenda cheia. E não quer dizer que você é ruim. Porque eu falo também que a gente tem que mostrar esse outro lado, sabe? Porque a gente vai gerando um trem de uma competição que não é saudável, né? Só desgasta. Eu estava comentando ontem sobre isso, que é muito comum os alunos quererem ser referência em alguma coisa. Eu quero ser referência em lábio, quero ser referência em mandíbula, quero ser referência de uma boa pessoa, um bom ser humano, né? E fazer o seu trabalho e construir sua história ali aos poucos, né? Vai dar muito mais certo. Do querer focar numa técnica só. A gente teve um podcast que provavelmente vai ao ar antes do seu, que foi com a Joana, e aí ela falou o seguinte, que ela fica feliz quando um paciente diz sim pra ela, né? Porque ela fala assim, cara, ele vai ter um resultado muito legal. E aí, a gente chegou nessa frase no final, assim, né? O resultado do paciente, né? O benefício dele tem que ser maior do que o seu benefício, que é o dinheiro. Que também não tá errado. Mas quando a gente existe aquele propósito, independente se você atende 1 ou 10 pacientes por dia, independente de quando você faz horas, se você tá cansado ou não. Mas o objetivo final tem que ser esse, né? Sim. É isso que motiva, né? Poder transformar a vida do paciente, né? A gente tem que pensar sempre nisso. O momento de vida que seu paciente está, qual motivação será que ele tem em procurar um tratamento estético, né? Se preocupar com isso. Porque o paciente está ali cheio de expectativas, a gente não sabe o que ele está passando, e a gente tem um poder enorme ali. Não só de entregar um resultado estético, mas de mudar a vida do paciente, de motivar ou de fazer o contrário, né? Dar força para uma coisa ruim também, né? Então entenda o seu paciente, tenha a sensibilidade de conhecer o seu paciente, né? Eu acho que com isso, assim, uma coisa que o paciente, os alunos que querem trabalhar, ou os profissionais que já também estão no mercado aí, que às vezes não se encontram, né? É entender essa amplitude, sabe? Sim. Do mesmo jeito que você coloca ali, que não é só enxergar o botox, mas é enxergar talvez a flacidez de pele, né? Eu gosto de uma expressão assim, quando a gente vai tirar foto, se você dá zoom, você só vê isso aqui. Aí, hoje em dia, o iPhone tem uma coisa ótima, o 0.5. Aquilo te abre. E a vida, a gente tem que enxergar ela no 0.5, sabe? Sim. Então, não é só fazer uma boca boa, entender seu paciente. Não é só ser um bom profissional. É abrir a mente pro marketing, pra venda, pra ciência. Então, assim, esse 0.5, sabe? Abrir, até porque senão a gente vai ficando muito refém, gente. E é muito louco, porque sempre vai ter alguém que ganha mais do que você, que atende mais que você, que a clínica é mais bonita, que trabalha mais. E aí, assim, você pira. Haja terapia. Haja terapia. Alisson, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como que você lida, assim, com algumas pessoas que vão lá, fazem seu curso para ser atendidos por você? Sim. Porque eu já presenciei algumas vezes. Gente, é difícil. Olha que eu já fiz vários, eu olho assim, a fila que forma, eu falo, ai, Alisson... Eu fico extremamente honrado, né? Feliz, né? É uma responsabilidade grande. Antes, lá, alguns anos atrás, quando não tinha uma equipe, né? Não tinha os professores da equipe ali, para que eu pudesse referenciar ali, indicar e os alunos aceitarem, tinha uma fila, era uma fila mesmo. Mas aí um colega anestesiava o outro e ficava todo mundo anestesiado, já esperando, era igual fila de produção, e eu chegava à exaustão. Hoje eu já consigo, assim, gerenciar um pouco mais. Olha, porque eu acho que o professor tal fazer ser referência na aula dele, né? Eu vejo isso às vezes nos cursos. Tipo, eu acho que alguns alunos, eles esperam ser convidados por você para ser o modelo, né? Pra virar capa de apostila. Exatamente isso. Mas, acontece. Olha só, você falou uma coisa aí legal. Hoje, se você fosse pegar uma pessoa pra ser da sua equipe, o que você valoriza, assim, num profissional? Eu queria saber isso também. Você quer já dar a vaga, né? Eu já sei. Olha que deixa bem claro, as vagas... Ele me avaliou, meu bem. As vagas não estão abertas. E a decisão de montar uma equipe também foi muito pensando que não dá para crescer sozinho, né? E crescer e manter a qualidade, você precisa ter um time junto com você e que pense igual a você, né? Que tenha princípios iguais aos meus. E eu fui pegando alunos, ex-alunos ali,
do meu convívio mais próximos, mais frequentes, e que a gente vai observando quem tem mais habilidade, não só habilidade técnica, porque a gente oferece essa melhoria da qualidade técnica com o tempo, mas que tem habilidade social. Exatamente. Valores, né? Exatamente. E a gente vai identificando por energia, né? A gente sente. Eu posso fazer quem pode desabafo. Você vai entender o que eu tô falando, Paula também. Às vezes a pessoa manda assim: como faz pra ser sua monitora, né? Ser da sua equipe? Aí você vai ver que aquela pessoa nunca fez um curso com você. Nunca. Pessoa do nada. Porque eu sou muito sua fã. E assim, nossa, a gente fica muito feliz com isso. Tipo, cara, poxa, você nunca nem me deu a experiência a oportunidade de te conhecer. Você nem conhece as minhas técnicas, não é por nada, mas não vai ser você que vai ser. Né? Não tem como. Como que eu vou te selecionar? Né? Tipo, meu sonho é ser sua monitora. Tipo, aí você vai ver, a pessoa nunca fez um curso seu. Sim. Acho que não vai dar certo, né? Assim, você não conhece as minhas técnicas, eu não te conheço. Então, até pras pessoas aí, a gente tem que... Cara, quem não é visto não é lembrado, né? É uma troca, né? A pessoa confiou em você para fazer o seu curso, você tá confiando nele para fazer parte da sua equipe. É uma troca. Né? Você recebe convite todo dia? Sempre. Sempre. E você não sabe falar? Inclusive para estar aqui. Na maioria das vezes eu convido, vem assistir um curso, né? Vem acompanhar a gente porque assim, é muito difícil, né? Olha, como que eu vou te dar uma oportunidade se eu nem te conheço? Sim. E eu falo muito sobre isso, quem não é visto não é lembrado, assim. Esses dias eu organizei um evento e eu tava precisando muito de uma monitora pra me ajudar. E assim, quando você fala assim, pensa numa pessoa que já foi seu ex-aluno. Cara, vem tanta gente que ao mesmo tempo parece que não vem ninguém, né? Aí eu tinha feito um evento, era online, aí eu precisava de uma pessoa, aí eu fui passando o nome dos participantes, aí passava, aí chegou numa menina, eu falei, cara, essa menina é ótima, ela já fez vários cursos meus, vou chamar ela. Porque, assim, honestamente, eu não tinha lembrado dela antes, mas na hora que o nomezinho dela apareceu ali, eu falei, nossa, essa menina é ótima. Então, assim, gente, tem que ser visto, tem que aparecer, se apresente, vocês têm noção do que vocês estão falando? Amanhã, mentira, não tem que aparecer. Nossa senhora, vai ficar uns 300 mensagens no celular de vocês. Vocês têm noção do que vocês estão falando? Eu comentei sobre isso outro dia. Que as pessoas querem muito estar ali, ter uma oportunidade, né? E eu sei que a gente vai agregando pessoas, e é igual pai, a gente vai criando para que elas cresçam, né? E voem e não possam te ajudar mais, estar perto, e por isso é cíclico. Você vai observando sempre os seus novos alunos, quem tem habilidade para ir agregando, né? Mas eu postei outro dia falando exatamente sobre isso, que as pessoas enxergam o sucesso, mas não enxergam todo o trabalho que teve por trás, né? Quantas vezes eu fui monitor voluntário, nossa, nem falo, de ficar ali horas como voluntário de várias pessoas que eu admirava, de vários cursos que eu fiz várias vezes, até ter a oportunidade de ser remunerado depois. Gente, né? E eu tava ali achando, assim, uma vantagem enorme de estar ali trabalhando sem ganhar nada, pra estar perto de alguém que eu admirava né? e aprendendo. Mas as pessoas não enxergam isso. Não, hoje em dia, se você fala, não paga, não sei o quê, já é um abuso. Eu vou comentar um negócio com vocês, que eu organizei um evento esses dias, e aí, quando foi pra organizar o evento, eu falei assim, nossa, imagina, né, se a Tereza participasse, Tereza Escardo. E aí, eu fui fazer um curso e as meninas brincaram assim, o não você já tem, né, correr atrás da humilhação. E aí, eu fui, tipo, na humilhação mesmo, né. E olha, tipo assim, eu sei que... Eu ainda falei desse jeito que ela falou assim, eu sei que você vai falar, não, mas eu quero ouvir o não da sua boca. Você pode participar do meu evento? E ela falou assim, posso. Aí eu acho que eu caí, voltei, entendeu? Aí eu, sério? Tipo assim, não, né? Na hora. E assim, colocando isso que você falou, ela precisava de estar ali? Não. Provavelmente ela não vendeu nada naquele dia, né? Então, assim, ela não vendeu um curso, ninguém deixou de ser fã dela por ela não estar, tá? Mas assim,
tudo é oportunidade, tudo é serviço e também generosidade, outras coisas, né? Então, assim, a gente tem que abrir a mente pra tudo isso, sabe? Gente, cara, sério, se falasse assim, você quer ir lá, Lívia, dar uma... Se você falar assim, Lívia, vai lá dar uma aula na pós-graduação, mas eu não vou te pagar. Lógico que eu vou. Eu vou conhecer um monte de gente nova, eu vou me aproximar de profissionais que são legais. Então, assim, a gente tem que entender que tem o momento de ganhar. Sim, mas tem o momento... Não, quer dizer, tem o ganhar dinheiro e o ganhar experiência e o ganhar oportunidade, né? E assim, e tudo é relacionamento, é conhecer. Ganhar amigos, né? Ganhar, assim, né? Tipo, gratidão de uma outra pessoa. Você tá aqui, nossa, gratidão eterna. E assim, a gente tem que pensar nisso. Outro dia eu também fui convidar uma pessoa para dar uma palestra numa universidade que eu trabalho, assim, bem conceituado. E assim, não tá começando, mas quanto você vai me pagar? Eu falei assim, gente, é um evento, é um congresso. Aí eu falei assim, tá bom. Deixa pra lá, né? Aí eu chamei uma outra que era uma pessoa, né, muito referência. Aceitou. Ótimo. E isso eu acho que falta um pouco, assim, sabe? Na estética, esse tipo de humildade, assim, mesmo. De entender que tá começando, que vale a pena, que não é perda, que pelo contrário, você tá ganhando, né? E olha, gente... Tudo é networking, é contato. Você comentou, né? Eu também conheci o Alisson no evento do Mineirão. E aí a palestra dele era antes da minha. E aí a gente foi passar os vídeos. Eu sei dessa história. E eu fiquei chateada. Porque a aula dele tinha vários vídeos. Não, mas agora eu já me superei. Eu também, minha aula agora é diferente. E aí eu fui dar uma aula, e aí a aula dele tinha vários vídeos. E a minha aula não tinha nenhum vídeo, cara. Eu fiquei chateada. Não, ainda coloquei a irmã dele, que é uma sacanagem, né? Como aí eu não conhecia, né? A gente... Isso é um problema também na estética, né? Quem é da biomedicina, às vezes fica muito na biomedicina. E quem é da estética, da odonto e tudo mais. E aí eu não conhecia, aí eu brinquei com ele, assim... Nunca tinha visto, né? Também, pelo amor de Deus, eu falo demais, né? Falei, nossa, da próxima vez eu vou palestrar primeiro. E aí, prazer, conhecemos ali. Aí, não sei, a gente teve um evento que a gente participou de novo depois, né? E a gente tava lá, aí... Deram o azar de colocar a gente do lado, começou a... No final, 2 dias depois, a gente já tava lá no sentido, né? Atrapalhou o evento inteiro. Desculpa, gente. Aí a gente conversou. Mas assim, tem, óbvio, a questão da afinidade, mas assim, são tudo oportunidades que são criadas, né? E aí, hoje, né? Aí chega e fala assim, quando hoje eu vou organizar um evento e eu chamo o Alisson pra participar, ou ele vai e me chama pra dar aula, tipo... Isso foi totalmente do nada. Tipo, não era pra gente ter essa proximidade. E foi disso aqui, ó. Foi uma oportunidade ridícula que eu fui falar que eu estava chateada com a palestra dele. Então, assim, você ficou tão chateada quanto eu. Mas olha que legal, sabe? Olha como que a gente tem que se abrir para as experiências. Gente, comuniquem, conversem. Às vezes a gente vê uma pessoa, né? E fala assim, Nossa, eu sou super fã daquela pessoa. Cara, vai lá, se apresenta, fala que você gosta do trabalho dele, sabe? Porque se a pessoa nunca souber, não tem como. Você vai ser pra sempre uma pessoa desconhecida. Se você vai lá, se apresenta, é humildade, sabe? Cara, olha, eu sou fã do seu trabalho, eu acho muito legal. Se um dia eu tiver a oportunidade de participar da sua equipe, de assistir uma aula sua, de você participar de um evento meu, porque... Hoje em dia, a nossa rede de contatos, em tudo, não é só na estética, né? Mas principalmente na estética, assim. Essa rede de contatos que a gente faz, isso, assim, não tem preço. Não tem preço. E eu acho que é o mais legal de tudo, né? Essas conexões que a gente vai fazendo. Improváveis, né? Inesperadas, né? E a gente não sabe, por exemplo... vai ampliando o horizonte, às vezes o público. Total. Às vezes um aluno chega pra mim e fala assim, eu queria fazer uma pós-graduação, onde você me indica? Eu não tenho uma pós, mas o Alisson tem. Vai lá, o cara é super meu amigo. Aí alguém vai chegar e falar assim, nossa, Alisson, eu queria fazer muito bumbum. Não, eu sou dentista, eu não faço, mas a Lívia faz, vai lá. E aí é isso, e nessa a gente vai se conectando. Desculpa, vocês são as pessoas que, né, as minhas referências, assim, né? Quando eu tô dando aula que não é lá, né, nos lugares que a gente trabalha junto, mas aí as pessoas falam assim, gente, né? 2 pessoas que eu tenho muita confiança. Porque, gente, esse negócio
de você indicar é muito complicado. É uma responsabilidade muito grande. As pessoas acham que é fácil você indicar. Não, é o seu nome que vai. Do momento que você tá falando assim, olha, eu indico a Paula. Cara, é muito errado. Então, assim, e assim, é engraçado, porque eu já fiz curso com os dois, né? Então, fiz no Instituto, fiz com a Alisson. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu posso falar. Eu indico, porque eu já fiz. Eu sei que é bom. Não, e quantos cursos a gente já foi e se frustra? Como pessoa super referência, chega lá e fala, meu Deus, né? é isso? Né? Porque hoje tem muita gente que às vezes a gente não acredita no nosso potencial, né? Aí você fala, paga um curso caro de uma pessoa super famosa, referência, fala assim. Mas eu vou te falar que eu comecei a acreditar em mim quando eu comecei a ir nos lugares. Eu também. E aí, eu falei, cara, não, isso aí eu faço. Não, isso aí eu faço melhor. Foi, assim, é triste, né? Sim. Porque a gente tem que acreditar na gente independente do outro. Mas eu vou ser sincera. Mas exatamente essa habilidade das conexões do relacionamento. Quando eu comecei a estar nos lugares, a ver o que as pessoas faziam. E aí, uma vez eu fiz um curso que eu era louca pra fazer. E aí eu cheguei em casa e minha mãe falou, caríssimo o curso, né? E aí minha mãe falou assim, e aí, como é que foi? Porque eu tava, tipo assim, em êxtase. E aí eu falei assim, eu fiquei frustrada, porque a grande maioria das coisas que a professora falou, eu já sabia. E aí a minha mãe, muito sabiamente, falou assim, cara, você tem que estar muito feliz. Porque se ela é sua referência, e você chegou lá, e você achou que tudo que ela falou você sabia, olha o nível que você está. Então, olha como a gente tem que enxergar. E aí, foi o primeiro dia. Quando chegou no segundo dia, eu cheguei em casa e ela, e aí? E eu falei, cara, valeu cada centavo. E a minha falou, essa menina tá doida, né? Porque ontem ela falou que não tinha valido. Libriana. Eu falei, ela falou uma frase que mudou a minha conduta. E aí, a gente tem que entender isso, que à medida que a gente vai conhecendo, são os detalhes que a gente aprende, né? Então, assim, tem uma pessoa aí que já sabe tudo. Ela vai lá um dia fazer um curso com a Alisson e ela vai falar assim, isso eu já sei. Mas isso é uma coisa, porque quando a gente já sabe muito, são os detalhes, né? Mas tudo isso é aprendizado. Tudo isso é aprendizado. De apresentar aquele conhecimento. Aí, se você chegar lá no curso e falar tudo que esse cara falou, eu já sabia. Tá no mesmo nível que ele. Olha que legal você saber isso, né? Exatamente. E aí, pra finalizar, Alisson, assim, qual que é a maior dificuldade hoje na educação, na ROF? Ou, assim, não só na questão, eu sei que, gente, assim, quem não conhece ainda a história do Alisson na Allergan, né? Eu acho que é uma coisa muito louca, né? Porque sai ideias mirabolantes dessa cabeça e em 5 minutos ele dá um estalo e ele faz uma loucura, né? Eu acho que é importante, né? Quem não conhece, ver lá os vídeos que ele faz, né? Por ser o speaker. Mas, assim, a gente tem que entender que existe toda uma questão, uma dificuldade, porque senão as pessoas acham que é muito fácil estar lá, fazendo aquela coisa, né, naquele salão de eventos, né, fazer também a da Luz que você fez agora, né, quem não sabe, a Luz é uma pessoa que trabalha há muito tempo com a Alisson, né, que eu tive a chance no curso que eu fiz acompanhar a transformação dela, e como que é essa... várias perguntas pra gente finalizar. Como que é a escolha dessa pessoa para representar, por exemplo, um produto, né? Que agora a gente tem o lançamento desse novo produto pela Allergan. Como que é a escolha de uma pessoa para representar, né, as suas apostilas? Você olha para aquela pessoa e você já vê que ela vai ser uma boa capa de apostila. E qual que é a maior dificuldade nisso tudo? Várias perguntas. Várias. Eu falo demais. Vai ficar mais 3 horas aqui e aumenta o tempo aí, pessoal. Aumenta o tempo aí, gente. Maior dificuldade atualmente é pensar que a gente tem uma formação falha, superior, né? E que a gente tá recebendo muitos profissionais no mercado que fizeram 50% da faculdade online. A gente tem uma pandemia. De curso, que a técnica e a prática é muito importante, né? Então a gente está recebendo alunos com essa deficiência muito mais clara, né, de formação. E para um curso de pós, a gente está tendo que ser de graduação junto, né? A base, né? Ensinar a base para conseguir chegar no assunto mais evoluído da pós. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter. E por isso a gente reformulou a maioria dos cursos, né? Eu acompanhei aumentando isso. Carga horária, modificando a estrutura, porque a gente não pode fechar o olho e seguir como se tivesse tudo normal e ser responsável de colocar pessoas que não têm o básico para fazer trabalhos técnicos ali no mercado, né?
E as outras perguntas, pensando nas coisas loucas que eu faço, eu tenho uma mente acelerada, inquieta. Né? Mas eu tenho uma teoria. Todo mundo na estética tem mentes loucas. É real. Mentes loucas dão certo. Quem é louco aí vai dar certo. Nossa, nada me frustra mais do que limitar minha criatividade. Viu? Me deixa, né, viajar, voar ali, pensando. É uma coisa que eu gosto sempre de fazer. Eu amo ensinar. E eu amo fazer slide. Amo fazer aula. Não, a gente não percebeu. Eu amo pensar como eu consigo ensinar isso de uma maneira mais clara e mais fácil. Tornar o entendimento mais claro. Simplificar, né? Porque outra coisa que eu senti durante a formação, na graduação, na pós, uma coisa muito comum é o professor lá, o detentor do conhecimento, como se fosse uma pessoa distante, né? E eu acho que o conhecimento, ele tem que unir, não segregar, né? Então, eu sempre quis usar o conhecimento para isso, para aproximar pessoas. E eu acho que nada mais motivador para que a pessoa aprender é quando a gente consegue humanizar aquilo. Deixar uma técnica mais humanizada, um produto mais humanizado. E é isso que eu tento fazer sempre. Humanizar toda a aula, toda a técnica, toda a ideia nova, deixá-la mais humana. Eu acho que esse é o meu objetivo. É muito bom. E por último, como que você escolhe as suas pacientes? A Paula tá querendo ser capa. Não, eu já sou toda modificada. Deixa ela ser a capa. Eu sou muito modificada. Meu nariz, meu queixo. Ele falou assim que você podia entrar na equipe dele se eu mexesse no queixo, não era? Falei, ameaça. Mas eu acho que o queixo todo mundo... Nunca esqueço. Você vai dar aula pra mim? Mexe nesse queixo. Como que sai de casa sem queixo, gente? Esqueixada, né? Eu que nunca quis mexer no queixo. Eu não queria dizer nada, não, mas quando ele me convidou pra dar aula, ele falou que eu não precisava de nada. Que eu já a intriga. Não, imagina. Né? Eu não precisei de quase nada, só 4 ml. Não, imagina. Eu acho que na minha vida tudo vai se encaixando ali automaticamente, né? Não acho que nada é por acaso, mas acaba acontecendo ao acaso, né? Então, essas grandes histórias que eu contei, assim, nas minhas palestras, nas minhas aulas, foram personagens, pacientes que chegaram ali por algum motivo divino ou do acaso e que se encaixaram no que eu precisava. Então, acho que isso fica mais especial ainda. Não, mas eu vou criando amor às histórias. Não, mas eu vou puxar a sua orelha. Isso também tem um pouco da visão, porque essa pessoa podia estar ali e isso não ser enxergado. Sim. Né? A gente abriu o olho também para as oportunidades que aparecem. Sim. Não, eu tô perguntando isso porque tem, assim, né, eu modifico o meu rosto acho que há muito tempo, e o Alisson gosta de pegar, né, principalmente pessoas, né, me transformar. Virgem, né? Não virgens, mas assim, não dão modificado. Mas é uma coisa, assim, que gera muita expectativa. Sim. Em alguns cursos que ele dá. Eu vi isso, eu acompanhei isso muito. Sim, a gente é avaliado o tempo todo, né? Claro. Então, tem que ser estratégico. Eu sempre falo, olha, para fazer ao vivo, e eu faço muita coisa ao vivo para a Allergan, né? Eu brinco que eu sou o speaker de teste. Então, tu vai fazer pela primeira vez e na emoção, eu faço ali, ao vivo. Então, tem que escolher um paciente que gere, eu brinco, um resultado uau. Né? Vocês não se enganem com essa carinha aqui, não. Imagina, foi ao acaso. Tudo muito bem pensado. Eu gosto de pensar nos detalhes, eu fico observando tudo o tempo todo. Isso é uma qualidade que é muito legal, você enxergar o todo mesmo ali, né? E eu gosto disso. Dessa preocupação dos detalhes, de entregar, de fato, o que eu quero e o que eu acho que a pessoa está esperando. Não, e eu acho que volta naquilo que a gente estava falando desde o início, né? Na questão de você treinar seu olhar. Não é só fazer, né? Acho que a gente tem que fazer bem feito, né? E você treina seu olhar, você consegue olhar para aquela pessoa, né? A gente, ele compartilhou há pouco tempo comigo a questão da história, né? Do novo produto da Allergan, de como que ele conheceu, né? A pessoa que hoje é a paciente modelo. E foi uma coisa muito aleatória, mas você teve um olhar clínico de falar, ela vai dar certo, né? Porque quando eu vou fazer algo aqui, eu tenho mais controle. Então, eu consigo selecionar o paciente, tirar foto antes, avaliar, planejar. Como a estrutura de lançamento toda do Harmonica foi feita em São Paulo, então eu fui para São Paulo muitas vezes para produzir material didático para esse lançamento, mas a paciente que eu faria ao vivo mesmo, no lançamento, a paciente faltou. Faltou, e era ao vivo, né? Tava tudo planejado. E a paciente...
a paciente que foi feita ao vivo foi uma pessoa que trabalhou comigo durante meses ali, nas gravações do conteúdo do site, do pré-lançamento, e que estava convivendo comigo ali o tempo todo. E daí a paciente faltou, eu fui para a sala de lanche, ela estava lá, organizando o lanche, e de máscara o tempo todo, eu falei, tira essa máscara, Thelma, deixa eu te conhecer melhor. E daí ela Só não, pra dar uma olhadinha. não posso tirar a máscara, senão a gente briga comigo. Tira essa máscara, deixa eu te conhecer. Ela tirou, aí eu perguntei quantos anos ela tinha. Falei, você quer ser minha paciente? Ela falou, quero. Aí ela conta que ela falou que queria, foi no banheiro, chorou. Ela ficou nervosa, ela falou, quero o quê? Eu nem sei o que eu quero. E daí ela voltou, fez um monte de perguntas e respondi, ela falou, quero. E virou a paciente. E eu tinha ficado alguns meses produzindo material e ela que foi ao acaso ali, foi o melhor resultado de todos e virou a paciente referência para esse lançamento, né? Para as próximas aulas. Então, por isso que eu falei ao acaso, né? Mas não deixa de ter a visão, né? Sim, de olhar, porque você podia ter olhado e falado, não. Não dá certo, né? Ou simplesmente não ter conseguido enxergar um potencial naquela pessoa, né? Eu acho que esse é a grande diferença, né? O que a gente tem conversado muito ao longo de todos os nossos episódios. A avaliação, ela é principal. Você saber olhar, você não... a gente não é técnico. A gente sempre bate, assim, não é tanto a minha área, a questão da Hoff, mas eu sempre bato muito na tecla. A gente não é técnico, a gente não pode ser apenas um injetor, né? Porque aí a gente volta àquele negócio. A gente faz o que tá todo mundo fazendo. E a gente não pode pensar só nisso. Perfeito. Gente, a gente ficaria aqui umas 10 horas, mas não vai dar, porque eu só consigo olhar pro queixo da Paula. Agora, não vai ter jeito, a gente tem que encerrar as gravações. Construído. Porque agora eu estou de olho nesse queixo. Vou te mostrar antes e depois, você não vai dar conta disso. E olha que é uma coisa que eu não tinha enxergado, eu tava plena, querendo fazer boca, né, pensando em top model look, é o que a mulher só pensa, né? Boca e top model look, ficar com aspecto de bichectomia, só o que a gente pensa. Quando o Alisson falou que eu precisava assim, minha filha, pode preencher. Não, eu tô com um problema sério agora. Eu fiquei assim, caraca, sério? Mas aí eu, zoando, né? Tipo, não, meio ml, 3 ml. É um problema, a gente fica avaliando todo mundo o tempo todo. Nossa. Se tem um mínimo de intimidade, aí você já solta o planejamento. Pois é. A gente vai ter que encerrar agora. Gente, é mentira. Natural de fábrica, mamãe e papai. Mas brincadeiras, né, gente? É esse mesmo, né? Acho que esse clima de amizade é isso, assim, cara. Essa é a parte boa. Não tem preço, né? Não, a parte boa são as amizades, né? Tudo isso. E isso com os colegas e com os pacientes também, né? Porque é do mesmo jeito que a gente brinca aqui entre colegas, a gente brinca com os pacientes, a gente cria aquela relação, né? Então, assim, é sempre muito gostoso. Então, a gente agradece mais uma vez, né? A disponibilidade. Acho que essas informações são tão importantes e a ideia do podcast é exatamente esse, né? A gente trazer de tudo, de experiência. A gente fala assim, aquilo que não é ensinado no curso, tá aqui. Porque ninguém vai num curso aprender sobre, né, sobre a experiência ali. Mas isso ensina, às vezes, o que a pessoa vai escutar aqui vai ensinar muito mais, né, do que às vezes um curso, não é isso? Pois é. Aí eu só tenho a agradecer de coração, sabe, o carinho enorme que eu tenho por você. O Alisson, assim, ele mudou muito, assim, a minha visão, né, não só como tá ali como professora, mas você sabe, assim, o quanto você mudou realmente a minha vida profissional, porque a gente... Tô com ciúmes. Gente, não fica, por favor, vocês sabem que vocês são muito importantes. Mas o Alisson, ele sabe, né, da importância que ele teve, assim, de mudar algumas coisas, não como profissional, como docente, porque eu fiquei incomodada. E o incômodo, ele te gera a mudança, ele te leva à mudança. Porque eu tava ali, né, desde 2009 como docente, tava ali trabalhando em 2 instituições que eu falo assim, nossa, né, sou uma professora, tipo, meus alunos, né, sou professora homenageada, que legal. Você acha, tipo, autossuficiente? Mas não. E aí eu levei assim,
um balde de água fria positivo, porque eu falei, eu preciso mudar. Porque por mais que eu goste de estar falando, tô falando pra caramba, por sinal, você tem essa questão, né, de você ter o cuidado. E o Alisson me mudou nisso. Ele me mudou no cuidado, que às vezes, no dia a dia, a gente não tem. De você chegar, assim, eu falo assim, cara, é muito louco isso, né, porque eu guardo as caixinhas, né, e você também faz muito isso, tipo, ter ali o cuidado de você preparar aquilo dali para o seu aluno. Isso é muito importante a gente pensar nisso. E isso reflete no que a gente vai trazer para o paciente também, né? Então, assim, não tô falando aqui para puxar saco, porque vocês sabem que eu não sou disso, eu detesto puxar saco, não é meu perfil, né? Eu sou, tipo, toscona mesmo, quem me conhece. Um dia eu falei para minhas alunas, por que vocês estão me chamando, gente? Nossa, eu xinguei vocês o semestre inteiro. Por que vocês estão me elogiando, pelo amor de Deus? Mas é real, é de coração isso. Você sabe que saiba que eu tenho uma gratidão eterna por o que eu aprendi mesmo. E foi realmente um divisor de águas, porque eu era uma né, alienada nessa vida, né? Mas é verdade. E a gente vai aprendendo várias coisas observando os outros, né? Nesse mundo da Hoff que a gente fala de ego, de paciência, de tudo isso. Eu fui ele aprendendo, não só com você, mas com a equipe toda, né? Essa questão, porque a gente quando entra num curso eu quero uma full face, eu tô entrando nele no curso que eu quero um full face, né? A cada 1 hora, né? E aí fica aquele trem assim, mas para que você quer um full face a cada 1 hora? Não é isso, né? Tem coisas que vêm antes que você não sabe e que não adianta você ter ali várias full faces para você ser um excelente profissional, sabe? São coisas que eu fui aprendendo, né? Com essas 2 pessoas que estão aqui. Eu só tenho que agradecer a propaganda, né? Que vocês fizeram. As 2. E só, a gente ele pagou depois. A gente. Pode me dar 10% do curso. E eu acho que é isso, pra gente finalizar. Lembrar sempre de ter a sensibilidade de conhecer bem o seu paciente. Isso tudo que a gente falou da experiência que a gente faz, do cuidado, é pensar como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser recebido, o que você gostaria de receber pelo investimento que você fez de tempo e dinheiro, né? Seja o paciente, seja o aluno. E pensar que cooperar é muito melhor do que competir. A gente tá aqui, olha, todo mundo querendo crescer, todo mundo investindo nesse crescimento, e a gente pode crescer juntos, né? Um apoiando o outro, um empurrando o outro, né? A gente não precisa passar por cima de ninguém para crescer. Eu acho que isso é o principal, né? Ai. Obrigado pelo convite mais uma vez. Não pode. Pode. Ele tá escutando a gente. Tá bom. Então, muito obrigada, Paula. Muito obrigada, Alisson, né? Foi realmente, assim, fantástico. Espero que vocês tenham, né, se inspirado um pouco mesmo em toda essa história. E quem aí tem vontade de ser professor na Hoff, né? Que pegue isso como um aprendizado. É um caminho muito árduo, que exige muita dedicação, mas também, assim, é um caminho muito lindo, gratificante, né? Muito gratificante, de um resultado realmente nada melhor do que você chegar lá e ver seu aluno, um aluno de sucesso, né? Conseguindo conquistar tudo que a gente abriu de portas ali para ele. E a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se encontra nos próximos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.